O Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, da cidade de Praia Grande, Santa Catarina, apresenta o programa Na Vinha com Jesus. Nesta primeira obra escolhida, abordaremos o livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Neste programa abordaremos o capítulo 15, Não Entendem. Querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Paulo, na sua carta a Timóteo, capítulo 1, versículos de 1 a 7. Convido os amigos a começarmos então esse estudo de hoje falando sobre o conjunto de 4 volumes que é denominado Coleção Fonte Viva, que é uma interpretação dos textos evangélicos. Cada obra é composta de 180 pequenos capítulos que tecem então comentários e reflexões em torno dos ensinamentos do Evangelho. E a coleção é formada pelas seguintes obras: Caminho, Verdade e Vida, de 1948, Pão Nosso, de 1950, Vinha de Luz, que é esse que estudamos, 1951, e o Fonte Viva, 1956. Estas páginas são oferecidas, então, para iluminar o caminho de todos nós, de todos aqueles que procuram um refrigério para suas almas em busca de consolo e orientação. E essas obras são advindas de espíritos superiores, com um verbo amigo, repleto de esperanças e esclarecimentos para a melhor condução de nossas ações e sentimentos, à luz da doutrina espírita, exemplificada por Jesus e seus espíritos de luz. Essa coleção chega em 1951 para todos os corações, então já iniciados na doutrina e que já detinham um mínimo de compreensão para receber tais ensinamentos. Amigos ouvintes, podemos dizer que para todos aqueles que buscam as melhores escolhas, os melhores encaminhamentos para o pleno entendimento do que seja a vida terrena e espiritual, o Espiritismo dispõe de vastíssima e erudita bibliografia. Também gostaria de citar que quando aqui a gente diz que essa doutrina espírita é exemplificada por Jesus e seus espíritos de luz, vamos citar aqui que os espíritos de luz que fizeram essa coleção é Chico Xavier, que foi o psicógrafo do Espírito Emmanuel, e que nos trouxeram essa belíssima coleção que nos ajuda, então, como foi dito, a entendermos e exemplificarmos isso no nosso dia a dia. Muito bem. Iniciamos então a narrativa de Emmanuel. Em todos os lugares surgem multidões que abusam da palavra. Avivam-se discussões destrutivas na esfera da ciência, da política, da filosofia e da religião. Todavia, não somente nesses setores da atividade intelectual se manifestam semelhantes desequilíbrios, Martinha. Emmanuel continua a nos dizer, então, Paulo, a sociedade comum, em quase todo o mundo, é campo de batalha. Nesse particular, em vista da condenável influência dos que se impõem por doutores em informações descabidas, pretensiosas autoridades nos pareceres gratuitos, espalham a perturbação geral. Adiam realizações edificantes, destroem grande parte dos germes do bem, envenenam fontes de generosidade e fé e, sobretudo, alterando as correntes do progresso, convertem os santuários domésticos em trincheiras da hostilidade cordial. Pois bem, amigos ouvintes, ao nos informar que as pretensiosas autoridades nos pareceres gratuitos espalham a perturbação geral, Emmanuel nos chama a atenção quanto à vigilância que devemos ter com a palavra, o dom da linguagem que temos para nos expressar, de maneira a comunicar nossos pensamentos e que se dá
através da fala, do gesto ou da escrita, podendo inclusive ser usada de forma eficiente ou mesmo destrutiva. Para tanto, façamos uma reflexão inicial acerca de tantas figuras, celebridades, pessoas em geral vinculadas a uma vasta rede de comunicações e como se expressam. Hoje, com o avanço da tecnologia, as mídias e as redes sociais propagadas com precisão e rapidez incalculáveis são plataformas abrangentes que têm a capacidade de atingir todo o planeta instantaneamente, o que, embora possamos não perceber, dá à palavra, em suas diversas expressões, um poder incomensurável de controle social, portanto, extremamente poderosas, devendo ser usada com um rigorismo antes desnecessário. Podemos dizer então que por isso amplificou-se absurdamente o cuidado que devemos ter com a palavra, com o verbo, que, coerente ou não, repercutirá em grande escala, causando consequências desastrosas ou edificantes, não é mesmo? Meus amigos, observemos que o alerta de Emmanuel neste estudo, não entendem, é para que compreendamos existirem pretensiosos que se consideram autoridade para fazer uso da palavra. Pensemos, oferecendo então soluções gratuitas e resultados imediatos, prontos para tantos impasses que perturbam a humanidade. O que poderia ser construtivo, muitas vezes se torna uma grande perturbação para a humanidade. Martinha, o que você está colocando é que nós já sabemos que as grandes mudanças, as grandes correções partem de dentro para fora. E o que essas pretensas autoridades fazem é trazer um prato feito, pronto, está aqui, ó. Esta é a solução. Então, isto não exige esforço, reflexão, não exige trabalho para quem procura ajuda. E a ajuda justamente vem quando você oferece, quando você abre portas para que ela entre e comece a fazer os estudos e os entendimentos. A palavra pronta por si só, ela pode ser muito iluminada, cheia de purpurinas e etc., mas ela modifica pouco. Ela fica na superfície, não é isso? Paulo, veja que quando Emmanuel fala, e tu usou o termo também autoridade, é quando aquele que tem essa fala bonita não percebe que é vazio. Existem autoridades realmente com o verbo bonito e à disposição de todos nós. Então, por isso que Emmanuel nos alerta quando ele diz, que está no texto, em todos os lugares surgem multidões que abusam da palavra por imaturidade. Ele ainda diz que avivam-se discussões destrutivas na esfera da ciência, da política, da filosofia, da religião. E quando ele fala imaturidade, ele fala também, Martinha, o que a gente poderia julgar que são interesses pessoais, coisas mesquinhas, mas isso também é fruto da imaturidade. É uma necessidade de preenchimento de ego, de manipulação. Sempre coisas menores. De estar em evidência. Isso, Até mesmo, como a Regina falou no início, de construir e também destruir. E coisas que fazem pouca doação para o outro, não é isso? Se perde rapidamente. Ficam dentro da própria pessoa, tipo um arco reflexo. A pessoa fala e se ouve e se endeusa, não é isso? E também não podemos esquecer que muitos daqueles que estão na multidão, ouvindo então esta palavra recebida assim gratuitamente, também não querem grandes esforços. Eles também estão lá, muitas vezes, porque estão realmente à procura do mais fácil. Não querem se desacomodar, não querem trabalhar, não querem aprender. Vemos isso em muitas religiões, né? Querem receitas prontas. Exatamente. Eu não quero desenvolver
aquela receita, aquela construção. Veja Não, eu só. chego lá e está tudo pronto. E eu vou e aplico. Veja Muito só. eu fiz isso na minha vida. Só que depois você vê que não surte realmente efeito e não preenche vazios. Não sustenta por muito tempo. A generosidade do Espiritismo está aí. Ele jamais critica qualquer religião, qualquer culto, seita, etc. Não critica. Pelo contrário, ele enaltece, porque é um tipo de busca. Não deixa de ser uma busca. O detalhe é que o Espiritismo convoca aquele que quer ajuda a se autoajudar, a procurar, a arregaçar as mangas e trabalhar. É a grande diferença. E Emmanuel, quando nos traz essas reflexões, ele faz no sentido de nos alertar. Ele não vem como aquele que traz a ajuda pronta. Ele nos chama a atenção e já frisa que nós temos que trabalhar e que nós temos que desenvolver e apreender essa lição. Ou seja, ele dá o cascudo e deixa que você fique refletindo, mas por que eu levei essa carraspana? Né? Ou seja, ele te convoca sempre para a autorreflexão. Até porque, veja que o título, não entendem, ele está dizendo para nós, não entenderam ainda a mensagem do Cristo. Exato. Então, assim, ó, esses manipuladores, esses intelectuais de toda ordem que não entendem a mensagem do Cristo, muitas vezes são causadores de desequilíbrio. Falamos, né, já, porque as suas palavras, elas se tornam uma arena para comentários maldosos, instigando a falsidade com comentários irônicos, fomentando, então, nas relações, ofensas e calúnias. E hoje, meus amigos, por conta desses destemperos todos, nós temos as fake news. Pois é, veja só, quando a gente fala de religião é religare, né? É unir novamente as pessoas que estão separadas. Mas o que essas pessoas fazem com esses comentários, fomentando essas ofensas, calúnias, ela não está reunindo, ela está desunindo, está separando. Ou seja, o que é bom está aqui, lá é o mal. Então está completamente fora das palavras do Mestre. Após então as primeiras elucidações aqui do Paulo e da Martinha, eu gostaria de retomar a minha fala da introdução deste trabalho. Quando eu trago informações desta obra e das outras 3 que eu já citei aqui, as datas de lançamento de cada uma, serve para que observemos que sempre há tempo, sempre é tempo de retomarmos os bons e velhos estudos para nos esclarecer e não nos deixarmos levar então por conversas vazias e infrutíferas, das quais já estamos suficientemente cansados. Notemos que essas obras e tantas outras da literatura espírita já estão à nossa disposição há bastante tempo. Veja que quando você diz que estamos suficientemente cansados de obras infrutíferas, levamos aí praticamente 2 milênios para que o Espiritismo viesse e deixasse de trazer, como mais uma seita ou mais uma religião, palavras infrutíferas. Ao contrário, é justamente aí que as sementes começam a frutificar e as pessoas envolvidas, então, com essa nova doutrina, começam a realmente entender, fazer as suas reflexões. E a Martinha falou aqui das fake news, que são crimes entre os indivíduos, são essas tais perturbações citadas por Emmanuel. Podemos observar que, compartilhando essas fake news, estaremos ampliando o poder de alcance dessas mensagens e promovendo com isso maiores e maiores danos à sociedade, às relações sociais. Nos tornando criminosos, co-criadores, né? Co-criadores, então, dessas exatamente. Próprias fake news. E o pior é que ser co-criador acaba sendo uma coisa muito impulsiva, sem que a gente faça a devida reflexão, que a gente não tenha percepção de que estamos aliados a esta corrente, né? Mas então, responderemos pelas nossas ações, sim. Menos do que se soubéssemos estar praticando o crime. Isso, mas eu tenho conhecimento, eu entendo o que é o bem e o mal. Eu tenho esse conhecimento. Às vezes não, né? Nem sempre, né, Martinha?
Sim, sim, posso dizer que concordo contigo. Mas vamos então pegar o gancho de que terá uma repercussão negativa. Sim. É algo que não é positivo, que não é bom. Bom, Ainda assim, eu vou voltar um pouco. Quando você diz, né, tendo conhecimento ou não, eu acho que sim, você está certo. Se você tem o conhecimento de que está praticando mal, o erro é maior, claro. Eu entendi, Paulo, porque quando o Emmanuel nos diz não entendem, é como se ele quisesse dizer, tu tem uma noção, mas tu não entendeu ainda o tamanho do estrago, Do alcance que o teu erro pode provocar. Porque a Regina trouxe a palavra co-criadores, me deu assim uma luz. Se o mestre diz que nós somos co-criadores, nós sempre falamos nas virtudes, somos co-criadores de coisas boas, mas às vezes esquecemos que somos espíritos encarnados e também podemos ser co-criadores desta outra via. E a tecnologia atual, com essas mídias instantâneas, elas ampliam geometricamente o bem, tanto bem quanto o mal. Se nós pensarmos assim, eu sou uma pessoa lúcida, esclarecida, tenho discernimento, mas eu ainda me deixo manipular por uma mensagem tolinha, parece que ela é ingênua e por trás tem uma agressividade, tem uma mensagem péssima. Então aí quando a Regina também faz abertura, citando os livros e as obras e fazendo o convite, é para que ao buscarmos o estudo da doutrina espírita, comecemos a despertar para parar e refletir sobre tudo. Antes de falar, antes de fazer, antes de então enviar ou estar num grande grupo falando sobre um tema que eu não sei qual vai ser a repercussão se eu não estiver lúcida diante daquele tema. Você vê que, olha só como os tempos mudaram drasticamente. Nós temos, por exemplo, a história do Brasil. Vou trazer um exemplo. A história do Brasil com a sua narrativa. Muitos anos, muitas décadas depois, surgem estudos, por exemplo, a história do Brasil que você aprende nos anos iniciais da escola, ela é de alguma forma desmascarada depois nos estudos de nível superior. Não é a mesma história, é uma história já mais próxima talvez da verdade, porque traz mais investigação, mais pesquisa, etc. e tal. Então, muito do que eu aprendi como verdade histórica, por exemplo, na história do nosso país, do Brasil, na universidade, não era a mesma história. Mas ela já foi sendo desmistificada. Então, leva muito tempo através dos livros para que a história seja recontada. Só que na era tecnológica hoje, né, quando você conta uma história mal contada, ela se propaga muito rápido, né, e abrange um número muito maior de pessoas. É óbvio que tem também a sua contrapartida, né? O desmascaramento pode ocorrer também instantaneamente, mas aí vai depender da circunstância política, dos interesses corporativos, políticos, etc. Então, a questão da palavra sempre é algo muito complicado. Quando você traz esta versão de que lá, quando você era jovem, você aprendeu uma versão da história do Brasil e quando você foi para a universidade você aprendeu outra, significa que você não estava preparado lá para aprender a versão da universidade. É a mesma coisa que nós somos crianças espirituais. Nós não vamos começar do final o conhecimento. Nós temos que começar por alguma parte. Sim. Que é aquela que nós estamos aptos. Sim, a entender no momento. O conhecimento humano deve ser progressivo, mas o que eu estou falando, ao que eu me refiro, é que existe uma versão A que é depois destruída por uma versão B, muito mais próxima do que teria sido a verdade, porque ela então está eivada de muitas pesquisas, muito trabalho, ou seja, é uma versão bem mais meditada, reflexionada, né? Eu pensei na reencarnação agora quando vocês falavam. É por isso a reencarnação. Um dos motivos. Porque nós ficamos 30, 40 anos presos a uma versão. Exato, uma versão. Aí a doutrina espírita chega às nossas vidas e nós ficamos encantados e já não queremos
Tipo, vamos descartar o que até agora... Descartar num bom sentido, porque tudo teve uma construção. Chegamos aqui... Um passo a mais, né? Mesmo lendo e buscando... Até porque éramos simples e ignorantes, Exato, é o que eu quis dizer. Você vem fazendo essa construção e esse aprendizado a caminho que, à medida que você vai caminhando. E, Regina, é interessante o que tu fala, porque em algum momento, então, eu tive a oportunidade de despertar. Tivemos a oportunidade de despertar. Eu quero continuar com as mentiras, com as fake news na minha cabeça, da história do mundo, da minha história, da filosofia, da política, da religião, ou eu quero começar a entender de fato o que é a minha história, quem eu sou, como é que eu tenho que agir para fazer a mudança no meio em que eu vivo e transformar então a minha vida primeiramente. Pois bem, então, Martinha, como continua dizendo Emmanuel, e vale a pena reforçar, estaremos avivando discussões destrutivas na esfera da ciência, da política, da filosofia, da religião. Enfim, promovendo o caos no ambiente social, seja no familiar, no nosso grupo de amigos, no bairro, cidade, estado, país e assim por diante, num verdadeiro rastilho de pólvora de irresponsabilidades. Então precisamos, tomar muito cuidado e pararmos para pensar nisso. Porque nós podemos ser, então, aqueles geradores, muitas vezes, dos círculos viciosos da palavra destrutiva. Executamos sem intenção de ferir ou magoar alguém, mas precisamos ser cautelosos e criteriosos ao levarmos a palavra, então, para essas pessoas. Também observando que existem muitos que se dizem doutores da lei e julgam, e que desferem comentários sem fundo de conhecimento, acabam desestabilizando práticas edificantes e muitas vezes destruindo grande parte dos germens do bem, como nos alerta então o benfeitor Emmanuel. Regina e ouvintes amigos, o cuidado que devemos ter é muito grande, porque todo movimento é energia. E muitos que já admitem, então, a necessidade de ter tais cuidados, que já têm em si a generosidade e a fé, podem se confundir, embaraçando-se na corrente do progresso evolutivo em que estão inseridos. Sabe, Martinha, quando tu citaste anteriormente as fake news, isso acontece muito. As pessoas, porque tem conteúdo de tudo que é tipo na internet. Nós mesmos, espíritas que somos, quando vamos procurar alguma coisa, a gente vê que tem muitos canais que querem o quê? Querem o like, querem o inscrito. Para quê? Para serem monetizados. Então, essas pessoas que estão começando a ter essa generosidade, estão começando a ter fé, acabam se confundindo, porque esses outros mal intencionados, não que eles sejam mal intencionados de um todo, mas eles têm uma intenção, um interesse não tão nobre, né? Claro que a gente entende que as pessoas precisam do dinheiro para viver aqui, mas isso pode acabar levando essas pessoas mais adiante a se sentirem enganadas e até largarem, o que seria uma pena, largarem esse começo de generosidade, esse começo de fé. Tudo que se faz com segundo as intenções e interesses pessoais, não pensando no grande grupo, nunca é algo visto com bons olhos, podemos dizer assim. Não produz bons frutos. Não produz bons frutos. No fim das contas, não vai dar certo. Então, Regina, essas pessoas, então, já bem encaminhadas, como tu também falastes, podem se emaranhar, ser envolvidas por palavras que desvirtuam a sua vida, os seus entendimentos pequenos, iniciantes. E nesse processo de envolvê-las, aí aparece o quê? A discórdia, o desentendimento, as mágoas, rixas, que muitas vezes o cuidado que devemos ter, muitas vezes perdurarão por tempo incalculável em suas jornadas terrenas, bem como e também nas espirituais. Precisamos ter caridade para com aqueles que pensam diferente de nós. Apesar dos avanços das sociedades atuais em termos de comunicação,
formas também de chegar até as pessoas, a verdade é que ela não nos trouxe a educação tão esperada e a necessária lição do Mestre Jesus, para que nos amássemos uns aos outros como Ele nos amou. Se pararmos para pensar também que, embora tenhamos conquistado a inteligência, a sagacidade, a sabedoria, que já fazem parte da caminhada da humanidade, ainda temos muito a aprender para, a cada passo, então, entendermos ser este o único caminho para a plena felicidade, que é o caminho do Evangelho do Mestre Jesus. E lá, Regina, então, não vai ter mais, não deveria ter, não teremos mais a segunda intenção. Você vê, Martinha, aqui quando você disse que apesar dos avanços das sociedades em termos de comunicação, a verdade é que ela não nos trouxe educação tão esperada. Mas veja, nós estamos aqui exatamente nos servindo dos avanços destes meios de comunicação para levarmos cada rádio que está no ar, cada programa que vai para a internet, cada postagem no YouTube, cada mensagem no Instagram, cada troca que a gente faz através do WhatsApp, do Telegram com os amigos, todos esses são canais de comunicação super atuais, avançados, né? E que permitem que nós levemos a mensagem. Possivelmente hoje as mensagens, vamos nos restringir ao Espiritismo. O Espiritismo hoje certamente tem maior abrangência em todas as partes do planeta, justamente devido a esses canais que, no geral, a gente tende a demonizar no sentido de criticar severamente, porque eles são canais onde se propagam muitas coisas nocivas, mas também eles servem, como todas as capacidades humanas, elas são criativas e eu imagino que sejam voltadas sempre para o bem. Mas nós, homens, é que acabamos utilizando esses meios, esses instrumentos novos para promover o mal, como se diz aí, por interesse próprio pessoal em algum momento. É que tudo depende da nossa escala evolutiva. Nós não somos iguais. Por exemplo, exatamente, Regina. Por exemplo, esses meios de comunicação avançados caindo no meio espírita, eles estarão servindo a propósitos caridosos, nobres, belos. Mas se cair numa comunidade de traficantes, vão servir a outro propósito bastante diferente, a gente sabe. Então, na verdade, não é a evolução tecnológica ou intelectual, a inteligência que é o mal. O mal somos nós que ainda não evoluímos. Como nós usamos, né? Devemos, né? Deveríamos ter evoluído. Então, como eu penso que seja tudo esta escala evolutiva, o nosso grau evolutivo, porque nós começamos lá atrás simples e ignorantes, e nós estamos todos inseridos aqui neste planeta de provas e expiações porque ainda somos imperfeitos. Ainda precisamos de ajustes. Então, quando nós, que já estamos entendendo um pouquinho isso, nós podemos levar então um conteúdo sem a intenção de machucar, ferir, prejudicar alguém. A nossa palavra, ela está vindo com a intenção de ajudar, mas muitos ainda não estão nesse nível e muitos ainda só veem a vida aqui, no planeta agora. Então eles não entendem que o que eles estão fazendo é propagando um mal primeiramente para eles, porque eles vão ter que pagar por este mal propagado. Eles são responsáveis por todo o mal que fizerem, e não só aqui no plano terreno. Regina, esse teu pensamento é muito bonito, porque nós temos sempre que lembrar que somos espíritos reencarnantes com oportunidades. Chegamos nesse século com toda essa tecnologia, então por não sabermos aproveitar tudo ainda, como tu falastes, crianças pequenas, espirituais, nós usamos de forma equivocada as oportunidades. Isso, exatamente. Vamos continuar então falando, vendo o que Emmanuel tem a nos dizer. E abrimos aspas então.
São esses envenenadores inconscientes que difundem a desarmonia, não entendendo o que afirmam. Quem diz, porém, alguma coisa está semeando algo no solo da vida, e quem determina isto ou aquilo está consolidando a semeadura. Foi exatamente o que acabamos de citar nossos comentários anteriores, né? É uma semeadura. Ou Aquilo seja, que a gente leva já começa no nosso pensamento, porque quando nós estamos pensando, nós estamos vibrando, primeiramente para nós e também para aqueles aos quais nós estamos elevando esse pensamento, tanto para o bem quanto para o mal. Você vê que Emmanuel já concorda com a gente, viu, Martinha? Eu gostaria de trazer aos ouvintes o livro Filosofia Espírita, volume 3, de João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, que comenta a questão 104 do Livro dos Espíritos, que trata dos espíritos pseudo-sábios. Traremos somente alguns parágrafos, deixando aos ouvintes, então, o convite para a leitura completa desta questão. E isso tem na internet, pesquisem lá que vocês acham o livro em PDF para ler na íntegra, né? Se bem que este livro aí, ele trata de todas as questões do Livro dos Espíritos, só que, no caso, no volume 13, ele tem um determinado número de questões. Então, Miramês inicia nos dizendo que essa classe de espíritos, os pseudo-sábios, comumente dá a impressão de tudo saber. Às vezes manejam o verbo dando a aparência de um completo domínio de todo o saber. No entanto, poucos sabem de verdade. São espíritos orgulhosos que ainda não se despiram das intenções de grandeza e se revestem de muita vaidade. Procuram sempre discussão e muitos deles até que poderiam vencer pela argumentação, mas nunca pela vivência. Falam muita coisa sem conhecimento e sem profundidade. Esses espíritos são os mesmos falsos profetas que o Evangelho lembra com veemência, pedindo para que não nos deixemos ser iludidos pelos tais. Miramês nos abrindo os olhos e nos lembrando aquilo que acabamos de citar, que tem uma classe, espiritual, que tem uma escala espírita, e esses espíritos fazem parte, né, de uma escala espírita. Então nós começamos essa escala lá atrás, quando fomos criados por Deus, simples e ignorantes, e todos já fomos pseudo-sábios. Quem sabe ainda muitos, né, mesmo começando no Espiritismo, ainda pensem ser, né, ainda sejam talvez um pouco, achando que sabem tudo. Na verdade, nós pouco sabemos e devemos estudar muito, e mesmo assim, dificilmente chegaremos a saber tudo, né, Martinha? Regina, nós temos um pouco de tudo nessa escala. Nós somos uma mescla nessa escala. Então, o pseudo-sábio, muitas vezes, não precisa discutir assuntos muito relevantes. Eu pensei que no meu mundo pequeno, eu posso me considerar uma pseudo-sábia até mesmo em coisas triviais do meu dia. Em qualquer assunto, né? Em qualquer assunto a gente de repente até na culinária. Eu pensei em culinária, mas não falei. E também, aproveitando o gancho, gostaria de convidar então os ouvintes a continuarem aqui no nosso canal do YouTube e procurar essa questão. Aí, a 104, nós temos lá no nosso Chimarrão com o Espiritismo, e lá ela está completa. Então, dá para linkar este Na Vinha com Jesus, capítulo 15, não entendem, com a questão do chimarrão com o Espiritismo na questão 104. E aí já faz um estudo mais completo, né, Martinha? É isso aí, minha amiga. Por isso, Regina, o Espiritismo é uma gama de uma série contínua de grandezas imensuráveis para os nossos corações, que ainda não compreendemos plenamente, dada a sua complexidade e extensão. Mas, à medida em que vamos amadurecendo, colhemos cada vez mais informações e delas vamos podendo também trazer cada vez mais maravilhas para as nossas vidas.
vasto material para estudos, meditações e transformações já temos disponibilizados pela extensa e riquíssima bibliografia espírita. Sobre o expressarmos nossas ideias e pensamentos, lembremos as palavras do Mestre Jesus, que nos disse: o que sai da boca procede do coração. Nós devemos entender, então, Martinha, que definitivamente que o que falamos mostra o que temos por dentro. E isso deve ser feito com muita responsabilidade, uma vez que toda palavra impressiona e contamina os homens, determinando tantas vezes suas atitudes. E Jesus também nos ensina que uma árvore má produz maus frutos e a árvore boa produz bons frutos. O que Jesus quis nos dizer? Que sejam boas e bem pensadas as palavras, porque elas vão produzir então resultados frutíferos, benéficos, construtivos, ao contrário daquelas palavras irrefletidas, impetuosas, agressivas, que podem causar e vão causar desavenças, dores e muitas tragédias. Então, meus amigos, assim devemos proceder, espalhando e semeando boas palavras. Palavras que possam doar aos nossos semelhantes frutos de paz, de harmonia e júbilo, construindo então em nós e em nossos irmãos o bem tão almejado. Isso mesmo, Regina, Martinha. Devemos estar atentos e querendo sempre compreender o pensamento de Kardec através dos seus ensinamentos, que advêm todos de espíritos superiores, e devemos abarcar então, entender esse ensino do Cristo. E precisamos também mudar então nossos comportamentos, nossas escolhas e valores. É o que nos propicia tais ensinamentos. E Emmanuel ainda comenta sobre o verbo criador, não sobre o verbo enganador, o criador, e sobre a responsabilidade daquilo que falamos, pois criamos formas que serão boas ou más, atendendo então à inescapável lei de ação e reação, tendo depois que responder por tudo o que causarmos ao próximo, a nós mesmos, também ao nosso planeta, sem deixarmos de lembrar que viemos a este mundo em mais uma reencarnação para evoluirmos. Porque aqui é a nossa escola, não só de formação, mas também de reformas, não é, Martinha? É isso aí, meu amigo. E por sermos todos absolutamente iguais e estarmos todos no mesmo planeta, intentarmos contra as leis divinas é atrasarmos nossa evolução e também a dos nossos irmãos. Pois é bem sério e bem chamativo para uma reflexão esse pensamento, Martinha. Então continuamos com Emmanuel, que nos diz: muitos espíritos nobres são cultivadores das árvores da verdade, do bem e da luz. Entretanto, em toda parte movimentam-se também os semeadores do escauracho, da agitação, da ignorância, dos cardos, da calúnia, dos espinhos da maledicência. Emmanuel, então, aqui com veemência aponta com clareza os semeadores e distingue uns dos outros, né? Dá para a gente notar pelas palavras dele. A forma, então, como agimos, como pensamos, é muito importante, porque estamos edificando algo que os nossos semelhantes, o nosso próximo, futuramente vai reproduzir. Por isso, darmos os melhores exemplos torna-se fundamental. Se eu tenho consciência de que estou agindo errado, que eu estou cometendo um delito maior que aquele ignorante procedendo da mesma forma, infelizmente a ignorância ainda hoje dirige as posturas da maioria dos homens no planeta, como citamos a escala espírita. Muitas vezes as más intenções não estão presentes nos atos cometidos. No entanto, as pessoas que já possuem algum conhecimento, por menor que seja, alguma compreensão do que seja o amor no coração, essas sim, elas têm a obrigação íntima de ponderar, de zelar por aquilo que falam ou ainda pretendem falar, porque primeiro
né, é no pensamento. Primeiro temos o pensamento para depois a palavra. Aqui, Regina, não está citado, né? Fala-se muito nos cuidados em relação àquilo que nós falamos. Mas existe um outro cuidado também fundamental, que é aquilo que nós não devemos falar, ou seja, no momento em que devemos calar para não causar mais atritos, discussões desnecessárias e separações. Porque quando nós não concordamos profundamente com algum argumento, se nós jogarmos um contra-argumento muito forte, podemos causar este ruído na comunicação. Agora, as relações são tão complicadas que, vejam, alguém pode me dizer, mas Paulo, se você cala, você se omite. E aí? Como sair dessa enrascada, não é? A resposta Emmanuel te dá. Quando você mesmo citou que vale a pena reforçar, que nós estaremos avivando, então, discussões destrutivas. Para quê? Para que essas discussões destrutivas na esfera da ciência, da política, da filosofia ou da religião, ou em qualquer assunto que alguém discorde da gente? Então, Emmanuel está nesse estudo dizendo, não entendem. Então vamos entender, meus amigos, o convite é esse, para que estudemos e entendamos lá na íntegra a mensagem do amado Mestre Jesus. Regina, talvez nós tenhamos que parar para pensar, cada um no seu mundo íntimo, até que ponto ou até quando nós vamos querer sempre ter razão. Essa é outra, mas é que, Martinha, aí fica difícil, a gente está com uma pedra no sapato. Calça o outro sapato, tem uma pedra. Aí você chega com mais algumas pedras. Está sempre Esse é o trabalho, né? Havendo sempre mais um complicador, né? O Mestre Jesus tem várias histórias no Evangelho. Uma complicação puxando a outra. Esse é o trabalho. Aprender a trabalhar e retirar as pedras do caminho através do quê? Através do conhecimento, do estudo e do melhoramento de si próprio. Eu já achava que estava entendendo tudo, a Martinha chega com mais uma pedrinha. Por isso, quando Paulo falou ali sobre, ele vem com o verbo, né, assim, aguçado, e o outro vem, melhor dizendo, e nós acabamos nos calando. Porque eu vou fazer a diferença, eu vou fazer muito até calar. Não preciso. Pois é, às vezes, né, Martinha, o silêncio fala mais cala, alto. Né? O silêncio fala mais que 1000 palavras muitas vezes. Você se cala e você então, aquele silêncio, ele não é palavra, mas ele é o exemplo, ele é o ponto em que você freia a roda da discussão, ela para e dá ao interlocutor a chance, o momento para que ele reflita, mas por que não me respondeu? Por que não retrucou? Por que se calou? E tem a frase do Cristo que diz que o perdão cobre uma multidão de pecados. Então, quando você cala, você também está sendo generoso, piedoso. E também não quer dizer que você seja o certo, né? Porque, de repente, há uma discórdia de entendimento. Sim. Mas saber quem é o certo ou o errado vai depender do que seja o assunto. Muitas vezes, se tem duas opiniões antagônicas e elas começam a se digladiar, a coisa vai se avolumando, podendo chegar até as raias da agressão física. Então, no momento em que alguém nenhum cala... dos dois tem razão. Nenhum tem razão. No momento que alguém cala, freia-se, então, esse processo de antagonismo e é capaz de, tanto um quanto o outro, pararem para refletir. Por isso que nós podemos dizer, então, Paulo, que por uma vez dita a palavra, não há como voltar atrás. Viver é desenhar sem borracha. Dependendo da pessoa, dos entendimentos que ela tenha ou a falta deles, poderá ser induzida a praticar aquilo que ouviu. Até mesmo numa discussão, tu está alimentando de alguma forma o sentimento do outro. Vejamos então a dimensão que assume nossa responsabilidade, entendendo que o que dizemos tanto pode auxiliar como prejudicar o nosso próximo. Exatamente. Ainda a respeito do assunto, Emmanuel nos esclarece o seguinte: através deles opera-se a perturbação e o estacionamento. Abusam do verbo, mas pagam a leviandade a dobrado preço, porquanto, embora desejem ser doutores da lei, e por mais que intentem confundir-lhe os parágrafos, e ainda que dilatem a própria insensatez por muito tempo,
mais se aproximam dos resultados de suas ações, no círculo das quais essa mesma lei lhes impõe as realidades da vida eterna através da desilusão, do sofrimento e da morte. Ou seja, o nosso verbo é não só semente para nossas vidas, como também o é para o cultivo do solo de muitos outros corações. Da qualidade da semeadura dependerá a colheita, uma vez que o semeador pode ser mensageiro de alegrias, de paz, esperanças ou de desditas, de aflições e de tristezas. Vou contribuir aqui trazendo Joana de Ângeles, a benfeitora, né, de Divaldo Franco, que psicografou então o livro Celeiro de Bênçãos, onde ela nos orienta dizendo: o teu chamado ao Evangelho de Jesus significa compromisso novo para com a vida. E se outrem erra, não te utilizes do erro dele para que justifiques o teu erro. Não prestarás satisfação da tua conduta ao teu próximo, mas àquele que te enviou a servir. Sempre que falares, faz o relatório do bem. Desculpa, ajuda, perdoa e compreende. Ou seja, não te utilizes do erro do outro para justificar o teu. Ou seja, se o outro errou, não levante a voz contra ele, porque você pode estar também errando. Então, neste momento, talvez a boa resposta seja o silêncio. Não é isto? E devemos ponderar tudo. Devemos ser racionais e críticos, como nos orientou Kardec, então, ao dizer que deixássemos de acreditar em 10 verdades do que acreditar em uma mentira. Na verdade, o que Kardec quis nos dizer sobre isso, Martinha? Kardec quis nos dizer que precisamos meditar sobre tudo, Paulo. Tudo que acontece, tudo que chega aos nossos sentidos, tudo que lemos, que ouvimos, que vemos. Temos que nos preocupar em propagar o bem e o amor. É isso aí. Ajudando na reformulação de um jovem planeta em estado de transição para uma condição mais elevada. Somos focos de amor, já sabemos, uma aglomeração de construtores de Deus e da verdade. Lembrando sempre que fazemos o possível para sermos responsáveis e moderados, Paulo. Amigos ouvintes, então chegando aos nossos comentários finais, julgamos ser muito importante que todos aqueles que se dispõem a ouvir a melhor palavra estejam sempre atentos para que não venham a se maravilhar diante de tantos doutores que asseguram ser possuidores da verdade, sem que saibam muito pouco do que alardeiam conhecer. Nesse texto Não Entendem, Emmanuel nos informa que se no passado já cometemos erros, hoje podemos traçar as linhas de novas atitudes, nos convidando para uma análise sincera de mudanças. Sejamos luz como Jesus pediu. Brilhe a vossa luz para que a nossa palavra seja propagada, alastrada, com a promoção do bem e da esperança em toda a humanidade.